tema que me foi solicitado que falasse seria a complexidade, aí eu fico com uma cópia, a complexidade da gestão nas instituições sociais. Então, a primeira coisa, eu vou fazer um exemplo para vocês sobre a questão da gestão, para que nós possamos estar todos na mesma página. Imaginem que nós temos a ideia de desenvolver um produto que atenda muita gente. Desconsiderem se o produto vai ser vendido ou não. Imaginem que nós estamos pensando em um produto, eventualmente um serviço, e que nós vamos ter um determinado público que venha a ser o consumidor ou usuário desse produto ou serviço. Para isso, nós temos que pensar como é que fabrica, como é que os funcionários vão tratar disso, a fábrica, o local, a área, a edificação, mas nós não podemos perder de vista o serviço ou o produto. Falando de maneira bastante simplista, o nosso produto está distribuído, brilhantemente falado pela Kitty, nos objetivos da Fraternitas, no estatuto, na grande inspiradora desse projeto que agregou a todos nós. Não me apresentei, eu sou o Alberto, mais um voluntário da Fraternitas, e estou procurando aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu entendo que teríamos de desafio nesse nosso trabalho. A assistência mediúnica, eu acho que tem sido o carro-chefe até aqui, agregando as pessoas, motivando, sensibilizando. A assistência social, que eu tive a oportunidade de estar na primeira sede, aliás, até antes da primeira, até chegarmos aqui. E também a parte doutrinária, ou educacional, que seria esse terceiro grande pilar, independentemente se isso é um ensinamento de uma atividade prática e técnica, ou é simplesmente a parte do conhecimento mesmo sobre a espiritualidade. Então, falando sobre essas duas questões, a discussão, aonde vai ser a fábrica, a discussão em qual terreno, ela é uma parte da questão. A outra é o que nós verdadeiramente faremos depois disso. Então eu vou colocar rapidamente. E aí, nós temos uma linguagem, também falando em metáforas, como se fosse o Esperanto. Todo mundo sabe que existe uma linguagem universal, não tão difundida, conhecida e falada, que é o Esperanto, mas com quem nós vamos comunicar, falar desse projeto, essas pessoas eventualmente não entendem o Esperanto, que é essa linguagem da espiritualidade. Então a grande questão seria o seguinte: como que nós comunicamos esse sonho, que é o objetivo, como que nós conseguimos mais pessoas para financeiramente apoiar o projeto, se nós não formos simples e objetivos em dizer qual é o nosso serviço, o nosso produto, para atender, como a Heloísa falou, fazer o bem, né? Compartilhar com quem tem menos que a gente. Então, na sequência, falando sobre o que seria a complexidade de uma instituição desse tamanho que foi falado aqui. Bom, o nosso sonho é o nosso objetivo. E para tratar disso, ninguém melhor que a própria Kitty e a própria Maria, que falam de maneira muito simples quais são os nossos objetivos. Aqui, bom, primeiro, multiplicar o número de pessoas atendidas. Nós estamos falando em 3.500 pessoas atendidas. Por isso o Márcio falou, bom, se não tiver acesso, se não tiver
a condição de acessibilidade das pessoas que não andam como nós. Então, multiplicaram o número de pessoas atendidas. Construíram um educandário e um hospital na cidade de Cotia e hoje ratificado que é um hospital que terá duas grandes frentes. Um eventualmente com a medicina convencional e outro com a medicina alternativa. Aumentaram os recursos financeiros hoje existentes da Fraternitas. Como que nós falamos de maneira simples, bastante convincente, que olha, você que tem recurso, pessoalmente ou na sua empresa, e quer fazer o bem, coloque seu dinheiro aqui na nossa mão, nós temos como fazer, com a sua ajuda, isso, mais aquilo. Conquistar, então, apoiadores financeiros, e eventualmente pode ser que eles nem estejam no Brasil, mas para que a gente tenha acesso a ele, existem hoje, cada dia mais, instituições internacionais que olham países como o Brasil em desenvolvimento e falam, puxa, eu vou pôr um dinheiro, mas não vai colocar se não entender qual é o escopo daquela instituição. E a Fraternitas, fazendo um parênteses, tem um escopo muito claro. Eu até diria uma pureza de propósitos muito diferente. Não estou colocando que essa ou aquela instituição tem mais ou menos, mas a Fraternitas tem uma pureza de propósitos muito grande. Então, e aumentaram o número de voluntários. E aí depois eu coloco uma foto do que seria o projeto que hoje está sendo discutido, independentemente aonde, independentemente de que forma, se vai ter esse ou aquele detalhe, vai precisar ser materializado. O anuência é uma oportunidade, nós estamos prestes a fazer parte, aderir a um programa de uma escola de negócios que se dedicou a fazer também essa parte de apoio ao terceiro setor, e a Fraternitas já está muito próximo de ter esse investimento, já foi resolvido, equacionado com quem vai bancar essa nossa entrada nesse programa, e isso deve custar algo ao ano, 40, 50 mil, mas essa parte a Fraternitas já tem. Agora ela precisaria, durante um ano, e depois seguir, como é que ele faz, a instituição, como é que nós podemos conseguir recursos para este sonho? Nós precisamos dizer do sonho agora, num linguajar mais simples, numa forma mais convincente, até, quem sabe, para conseguir aporte muito maior do que nós imaginamos. Falando nessa parte, nós estamos falando em 20 mil metros quadrados. Isso. A quantos reais o metro, mais ou menos, 1.500, 2.000? 1.500. Nós estamos falando numa ordem de grandeza de 30 milhões de reais. Mais ou menos. Mas vamos dizer que, se a gente partir de uma premissa de 1.500 reais o metro, nós não estamos fazendo uma edificação muito sofisticada e nem também simples demais com telha de eternite. Não seria isso. É só para a gente ter a ordem de grandeza, como que nós precisamos estar estruturados. 30 milhões de reais, como hipotético, se o terreno é 400, ou é 500, ou é 300, é muito dinheiro a diferença de 300 a 500, não tenha dúvida. Mas perto dos 30 milhões do projeto maior, nós temos que nos esforçar a acertar com todo esse detalhe, fatiamento, detalhamento, para que nós fiquemos mais próximos do acerto. E ainda falando nessa questão de grandes números, a gente ouve falar muito que a nossa existência na ordem de 80 anos, 70, no passado era 50, a idade média de um ser humano
hoje passa de 70, 80 anos, mas olhando de um nível maior, passa de 1 milhão de anos. Então, de forma temporal, se temos uma data de 2019 para cumprir um objetivo, nós vamos trabalhar para cumprir esse objetivo. Mas se em alguma circunstância nós olharmos a amplitude dessa tarefa, isso não termina em 2025, nem em 2030. Para partir errado, como foi conversado, e a própria Maria colocou algumas questões de dúvidas cruciais, como é que eu faço para chegar à água daqui lá? Se não pode usar energia elétrica, ou teoricamente não pode, porque tudo vai ter. Ah, mas tem fotovoltaica, energia fotovoltaica. Será que nós teríamos condição de implantar um parque que nos dê... Bom, essa é a questão da discussão da fábrica, que tamanho é a fábrica, que tem... Nós temos que pensar no que nós vamos oferecer. E para oferecer, precisamos de dinheiro para fazer ou o começo desses 30 milhões agora ou daqui a pouco, para uma parte compra o terreno e uma parte inicia o sonho. Então, preservar a essência, o objetivo e a missão da Fraternitas é fundamental para que se manter no trilho, em busca da realização do sonho. Ficou muito claro na sua fala hoje que a gente... Eu não posso falar gente porque eu não faço nada perto da operação, mas o que a Fraternitas faz, ela mantém um foco muito grande. Foco, foco, foco no sonho original. E isso, se nós tivermos a chance de estarmos mais perto dessa questão da gestão, vendo o que as outras instituições fazem, nós vamos ver que é um nosso diferencial, para que nós possamos ser reconhecidos como uma instituição que tem como receber aporte financeiro para dar sequência no seu sonho. Mais do que boa vontade e doação, são necessários recursos, pessoas, tempo, materiais, dinheiro. Falando em materiais, quando você falou do depósito, da entrada dos alimentos, da entrada dos materiais básicos, material de limpeza, por onde entra, por onde sai os funcionários, uma instituição desse calibre não se fará com voluntários exclusivamente. Não tem como. Tem que ter portaria, tem que ter vigilância, tem que ter alguém do departamento pessoal, pagando hora extra, controlando os custos. Uma boa gestão da instituição, empenho das pessoas, isso nós temos o empenho de alguns voluntários, nós precisamos ter muito mais voluntários. Uma boa gestão são recursos imensuráveis. Claro, a grande questão é como é que a gente põe tudo isso dentro do nosso objetivo, do nosso sonho e que isso se perpetue. Porque eu digo o seguinte, se você fizer alguma coisa, você tem que manter. Como é que você constrói uma grande obra, como já foi falado, desde o minuto que eu ouço você falar, tem que ser autossustentável. Claro, se nós não soubermos como é que vai ter recursos para manter o sonho, é melhor se planejar, se estruturar e tocar para frente para não ter surpresa. A instituição está em dificuldade, ela não consegue. Hoje tem muitas. A profissionalização e gestão estão alicerçadas no aprendizado, no conhecimento, no planejamento e na execução. Uma das coisas que a Fraternitas fez, ela foi se mobilizando e colocando pessoas. Márcio, mais a Heloísa, mais o Luiz Carlos, mais vocês que inspiram todo esse processo, e aí mais a Patrícia, e mais. A Ieda, aí a Ieda traz o Márcio, né? Ou ele que te trouxe? Você que trouxe. Claro. Então, quais são os desafios? Um deles, as pessoas. As pessoas, a gente pode considerar duas atribuições principais. O operacional, que é isso que acontece. Quem é que vai estar na cozinha, quem é que vai fazer o que vai ser distribuído. E o pessoal que vai cuidar da estratégia. Administração, organização, manutenção.
controle dos custos, porque enquanto nós estamos numa sede desse tamanho, a gente consegue ter uma contabilidade dessa, daquela, mas conforme a coisa vai aparecer, e se tiver aporte mais consistente, nós vamos prestar conta. Do mesmo jeito que a gente presta conta dos trabalhos que são feitos pela Fraternitas, sobre a ótica assistencial, nós temos que prestar conta, como é que construiu, como é que gastou, né? Então, planejamento, curto, médio e longo prazo. Eu entendo que a Fraternitas, na figura da Maria e da própria Kitty, sabe muito bem aonde veio, onde está e para onde vai. Mas isso precisa ser desdobrado. Isso precisa ser traduzido em verso e prosa para que pessoas que não estão no dia a dia e nem estarão, porque existirão pessoas que não estarão no nosso dia a dia e vão acreditar como todos acreditam. Então, por incrível que pareça, você falou o que está dito aqui. Onde queremos chegar? O objetivo. Como chegaremos? Plano, metas, tarefas específicas. Quem fará? Os responsáveis. Em quanto tempo? Os prazos. Se você pode sonhar, você pode fazer. Quem disse isso foi o Walt Disney. E uma outra coisa que a Fundação Dom Cabral fala é o seguinte: o tamanho do desafio e da credibilidade da instituição é proporcional ao tamanho do idealizador. Se quem idealiza um projeto, idealiza ele grande, idealiza ele amplo, tem essa capacidade de enxergar, então esse será um projeto verdadeiramente reconhecido como grande. Em quanto tempo? Quanto custará? 30 milhões de reais, se não for suficiente, ou se 25 for, ou se 35, ou se quanto for, de algum lugar, isso tem que sair. Para que possa verdadeiramente ter pessoas apostando, nós vamos ter que dizer da maneira que eles entendem, não da nossa. O que vai ser feito? Como vai ser feito? Quem vai fazer? E por isso, da importância, que eu acredito, dessa aproximação com esse pessoal dessa escola, que vão se propor de maneira profissional. Eles não serão voluntários, mesmo que pagando um valor menor, mas será pago o valor que as instituições podem, vamos assim dizer, participar, mas tem que pagar o custo do conhecimento. Execução, fazer acontecer, executar o plano. Nós falamos isso, vocês falam sobre isso, executar o plano. Tá bom, mas agora vai ficar maior esse sonho. Já não vai ser mais com as pessoas que nós temos. Talvez nós tenhamos 200, 300, 400, 500 voluntários, cada um com um pedaço do seu tempo. E mais um grupo de funcionários. Quantos funcionários seriam necessários para tocar um projeto desse que foi apresentado? Se hoje um funcionário ganhando R$1.000, que não será exatamente um funcionário para todas as atividades, custa 2, mesmo para as instituições que têm alguma situação de vantagem nos custos, mas um funcionário de 2 custa 4. Então um funcionário que nos custar, por exemplo, eu estou fazendo situações hipotéticas, 4, 3 mil por mês, porque ele vai ter vale transporte, nós vamos ter que dar alimentação, recolher fundo de garantia. Esse funcionário custa 50 mil, 40, 30 mil por ano. 10 funcionários são 300 mil por ano, ou 400. Então, como é que nós vamos fazer para pôr esse dinheiro dentro da Fraternitas, para termos o conforto de atuar no serviço principal, no objetivo? Tudo isso tem que andar junto, avaliar os resultados, identificar os nossos erros, os acertos,
e mudar o rumo quando necessário, como foi falado. Olha, se tem dificuldade para trazer a água de um lugar para o outro, se tem isso, se tem aquilo, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque é conversando que a gente muda de patamar. Sustentabilidade, uma fala que eu tenho ouvido desde quando eu me propus a também colaborar com esse sonho. Sustentabilidade, geração de recurso, renda, para manter a instituição funcionando e manter os seus projetos conforme já está no próprio estatuto. Essa questão é um pouco mais complexa, porque para a instituição chegar nesse nível de ter um valor aplicado, e esse valor gera renda para que ela tenha esse dinheiro para os seus custos, é um degrau, assim, uma questão de 5 anos para conseguir isso, pode ser que seja mais difícil. É mais perto da nossa realidade e conseguindo contribuições, aportes daquela instituição que acredite na gente de maneira mais firme. Administrar o recurso de investidores de forma transparente e mostrar resultado. É o que a Fraternitas tem feito no primeiro degrau que ela vivenciou, no segundo, já estamos aqui agora, posso dizer, num terceiro degrau, porque eu estou comparando com o que eu vivi, né? Na sua casa, vi, depois fui naquela sede pequena aqui, já sei que vocês estão se movimentando para já ir para um outro patamar e assim, de maneira acelerada. Reputação ou imagem? Acho que esse é um ponto que precisa ser muito bem zelado. A instituição precisa ser reconhecida pela comunidade ou por onde ela está estabelecida, aqui no nosso caso é o Brasil, né? Por sua reputação, comprometimento com os projetos sociais e os resultados obtidos. Quer dizer, isso a gente vê constantemente a Fraternitas que fez, entregou. Isso gera reputação de você que diz para ela diz para você, e cria-se uma corrente do bem. E a consequência atrai mais apoiadores, no nosso caso, além de apoiadores voluntários, e com isso gera massa para a gente contratar mais gente, porque uma das atividades da Fraternitas, em algum momento, vai ser gerar emprego. Porque todo sonho que está sendo falado aqui vai precisar de mão de obra seletivada, gente na CLT. Onde quer que esteja a Fraternitas, se é Ibiúna, se é Cotia, se é Calcaia do Alto, aquela região, de uma forma direta, vai ser beneficiada com emprego. A questão é, como é que nós vamos fazer isso? E obtém-se mais recursos e amplia-se os projetos e os próprios assistidos. E aqui eu coloquei o que seria, na verdade, na outra oportunidade que nós falamos, esse não é um folheto meu, é da própria Fundação Dom Cabral. O que é o programa, as parcerias com as organizações sociais, que é uma fonte de conhecimento que nós teremos para dar sequência a um sonho que existe há muitos anos, que chegou aqui a São Paulo e agora precisa ser, vamos assim dizer, transformado numa realidade maior, porque a Fraternitas é uma realidade, ela existe, ela ajuda, ela apoia e quer fazer mais. Então eu procurei trazer para vocês quais seriam os desafios depois que tudo isso que nós já chegamos até aqui foi feito. Como é que a gente imagina que nós viveríamos num próximo estágio, uma Fraternitas numa área própria, podendo receber aporte e dando assistência a todas as pessoas que procuram. Muito obrigado. Espero que tenha sido.